Não circular. Estamos num auditório com 80 lugares, mas reduzido. Maravilha. Nós estamos por isso agora também em live para fora. E antes de começarmos, íamos passar aqui um pequeno vídeo que o João vai pôr ali no ecrã. We have come here to let you know that change is coming, whether you like it or not. Muito obrigado por
pela vossa presença, por terem aceito este nosso convite e verem na primeira pessoa o que é que nós e como é que nós estamos a reagir a esse futuro. Estamos aqui num auditório que normalmente está limitado por paredes e só conseguimos comportar 80 pessoas, mas hoje também conseguimos, com esta crise, abrir as portas e estamos numa sessão live aberta ao exterior. E também conseguimos, no meio de tantos problemas que a crise levantou, estar ou viver um momento único, onde temos governo, instituições de ensino e organismos que nunca estiveram tão próximos na discussão da necessidade de soluções para ultrapassarmos a crise juntas. E isso também foi aquilo que nos orientou um pouco dentro da procura e aquilo que também trouxemos para anunciar hoje, porque nós estamos inseridos numa indústria que, como diz aqui, são 40%, é responsável por 40% do consumo de recursos, seja de energia, emissões de CO2, desperdício. E nós acreditamos que a indústria tem uma enorme responsabilidade e é fundamental para a transformação do nosso mundo, na medida que nós construímos e deixamos legado por muitos anos. Mas também acho que somos nós, a indústria, que temos que inovar, e por isso somos nós que temos que trazer as soluções e dá-las ao mercado para que o mercado as adote. E foi isso que, de alguma forma, nos levou a procurar uma solução e esta parceria que nós formalizamos e, no fundo, este movimento a que aderimos com a CRI Buildings representa um pouco esta resposta à nossa procura. A CRI, o sistema construtivo CRI, existem muitos sistemas, poderia ser este mais um, mas eu diria que isto não é um sistema. Isto é uma filosofia, acima de tudo, e como filosofia marca uma forma visionária na forma como construímos. Como é que o faz? Sim. Como é que o faz? Nós olhamos para os edifícios e, se calhar, agora com esta experiência Covid, todos gostaríamos de viver num apartamento, numa moradia, por isso isolados do mundo, mas conectados. Mas sabemos também que não é possível e os recursos nós já consumimos, segundo a estatística, acho que cada ser humano é responsável por 2 hectares de recursos do planeta, por isso se nós somarmos a quantidade de pessoas não temos planeta suficiente e por isso não é possível também a gente estender as nossas cidades, por isso estamos sempre limitados ao espaço urbano, já está infraestruturado e por isso quando olharmos para a construção em altura ela vai continuar a existir. A utilização de recursos associados à construção em altura, muito está associado ao cimento e ao betão, que é o tal que é responsável pelo consumo ou pela pegada desta indústria. Esta solução híbrida é a primeira que traz a capacidade de podermos fazer edifícios em altura, de uma forma mais massificada, mas com todos os benefícios de uma economia circular e com todos os benefícios na redução da pegada de carbono. No fundo, um pouco o que está aqui, ou seja, nós conseguimos pensar no sistema construtivo de uma forma integrada, desde a construção ao uso, a alteração de uso, o reaproveitamento, porque estamos a falar de um sistema que é desmontável, ou seja, ele, além de ter por matéria-prima principal a madeira e o betão, mas o betão, neste caso, com bastante menos quantidade que num edifício tradicional, consegue, pela forma como foi idealizado, alimentar todo este circuito da reutilização. E também traz para cima da mesa aquilo que eu diria que é uma nova economia, que é a economia da colaboração. Se nós pensarmos, no fundo, naquilo que nós estamos aqui a fazer hoje, né, tentar partilhar também um pouco ideias, acho que ficou muito mais visível e notória a necessidade de colaboração de uma forma transversal. E por isso, quando falamos em colaboração, ela, no nosso caso, na nossa indústria, pode começar numa interação entre dono de obra, arquitetos, projetistas e construtor. E é com essa colaboração que, na visão do dono de obra, com a capacidade de verbalizar do arquiteto, mas utilizando soluções pré-concebidas, soluções padronizadas,
já foram pensadas para dar largas à imaginação de quem idealizou a construção. Então temos aqui o fechar do círculo para poder, no fundo, trazer todos estes benefícios na poupança no transporte, na poupança dos materiais, do tempo, o CO2, por isso ganhamos qualidade, ganhamos rapidez. Eu, acima de tudo, diria que ganhamos na relação com o cliente e com o utilizador, que é o cliente do nosso cliente, porque recebe um edifício muito mais adequado àquilo que é a sua necessidade. Por isso, estamos, como eu disse, numa economia cada vez mais de partilha, porque no fim do dia todo este conhecimento e através da plataforma da CRI, como eu disse, não é só um sistema construtivo, é um movimento. Nós estamos a falar de um movimento em torno de uma visão de construção diferente, que tem a tecnologia por trás. Por isso nós temos uma plataforma onde os arquitetos podem colaborar e podem beneficiar de um projeto que foi desenvolvido para Singapura, pode ser aproveitado em Portugal, e por isso essa partilha de conhecimento permite que todos nós passemos a ser tutores, todos nós somos alunos e por isso aprendemos uns dos outros. Isto só se consegue, lá está, com uma filosofia, uma forma de estar. Por isso é que nós chamamos, e o fundador da CRI chama isto, é um movimento. Tem uma linguagem por trás, uma linguagem que cada vez é mais comum ao engenheiro e ao arquiteto, o BIM, que permite não só na fase de concepção, mas depois acompanhar todo o ciclo até à operação e utilização e reutilização. E permite também fazer, lá está, uma abordagem de teste em ambiente digital e por isso evitar que a gente tenha de construir, desconstruir, demolir, porque afinal não era integrável alguma coisa que não era possível antever sem primeiro ter feito de facto a construção. Nós hoje, com a tecnologia BIM, conseguimos fazer essa antecipação de testes e integração antes de realmente construir. E depois com soluções que, porque foram pensadas e foram muito maturadas, conseguimos associar até mesmo a estética à parte funcional e à parte mecânica, como tem neste exemplo. Dando corpo também àquilo que acabamos de ver na nossa mais recente unidade da BlueFab, que é a verdadeira indústria 4.0. Ou seja, nós estamos a falar de uma fase em que concebemos de uma forma digital, em que desenvolvemos o produto já numa perspectiva de testar tudo que é integrável e tudo que é necessário resolver ainda numa fase em que não partimos para a obra, e por isso estamos aqui a criar um link entre aquilo que é o mundo físico, que é este, no fim do dia há de ter que ser produzido ou numa fábrica ou na própria obra, mas temos que criar esse link entre o mundo digital e o mundo físico. Por isso esse é o nosso papel. Cada vez mais a nossa empresa é uma empresa de construção, mas que é uma empresa que faz aqui esta interface dos dois mundos e materializa o produto com benefícios. Este é num processo tradicional, onde vemos a fase em que repartimos o promotor ou até o cliente público, desenha e encomenda o projeto, depois vai um concurso, há uma fase de entrada do construtor e a seguir, em paralelo, o fabricante e depois vem o utilizador. Vamos passar só aqui um vídeo de um exemplo também do que é a filosofia já depois desenvolvida, quando passamos para a parte física de materializar na obra o que é que se faz.
Aquilo que aqui vimos, a primeira fase inicial aconteceu em 8 dias, ou seja, 8 dias, 8 pisos ficaram completamente acabados, prontos para entrar no interior a fazer o equipamento das infraestruturas interiores. Ou seja, isto só é possível tendo desenvolvido todo o trabalho e um pouco aqui como demonstra este gráfico, quando nós juntamos a componente de projeto, de fábrica, na fase ainda de concepção, conseguimos esta redução de 30% no prazo de uma obra, o que é significativo e nós acreditamos que ainda é possível ir mais além a partir do momento em que conseguimos ainda desenvolver mais todo este processo. Para além de, não falamos só numa redução de prazo, falamos de uma redução de CO2, falamos de uma redução de erros, aquilo que é a utilização com esta quantidade de material, fazemos com que o CO2, por exemplo, passe para 1/5. Por isso, estamos a falar de uma redução de 750 kg de CO2 por metro quadrado para 150, o que é bastante significativo. Assenta em princípios de sustentabilidade, uma abordagem de pré-fabricação, aumento de produtividade e, por isso, nós também não queremos só dizer que é tudo bom, nós queremos mostrar que é de facto bom. E, por isso, vamos dar também já um primeiro passo. Este é um projeto que já está em fase de licenciamento, por isso nós já iniciamos o processo de licenciamento há uns meses atrás, já está numa fase adiantada. Vai ser o primeiro projeto com esta tecnologia em Portugal. A CRI já tem por todo o mundo vários edifícios construídos com esta tecnologia. Em Portugal este vai ser o primeiro e vai ser um investimento nosso, por isso nós vamos pôr o dinheiro onde estão as nossas palavras, vamos nós querer dar o exemplo, por isso é um edifício que vai ficar ali ao lado da Universidade do Minho, que também tem muito conhecimento interno, tem um Instituto de Biosustentabilidade que está muito dedicado também a esta temática, tem um laboratório de engenharia civil também muito dedicado à madeira, por isso estamos perto de uma grande casa também que se associa a esta iniciativa. E estamos também numa cidade que se quer ver como a capital europeia verde, por isso também está muito colado ao ADN da própria cidade. Por isso é algo que nós vamos desenvolver e que vai ter este aspecto, é um edifício que vai ter um hotel e uma área habitacional, residencial, que pode vir até a ser dedicada aos estudantes que ali estão. E por isso é um edifício, como vimos naquele exemplo, há de ter um pódio em betão, mas depois toda a estrutura superior é nesta solução híbrida que aqui apresentamos. Um pouco dentro da nossa estratégia, este é o nosso plano de expansão, por isso este edifício ainda irá ser produzido na fábrica que acabámos de ver, por isso as primeiras unidades ainda vamos conseguir aqui produzir, mas já estamos a antecipar a necessidade de uma ampliação, porque não só os projetos que nós temos em pipeline, não só naquilo que já vimos que estamos a produzir, mas também com a adição desta tecnologia, já temos aqui este plano para expandir com o edifício G e a plataforma logística que está aqui assinalada e que, no fundo, vai ter aqui estas plataformas para podermos executar o trabalho que vimos naquele vídeo. Uma forma final, no fundo, podemos dizer que lá estamos numa altura em que existe muita incerteza. Vamos, de certeza, ser vistos como diferentes, mas queremos marcar a diferença por ser mais sustentáveis e melhores. Nós não somos donos da sustentabilidade e, apesar daqui estarmos como construtor, acima de tudo, vemos-nos na aplicação deste movimento e de trazer este movimento para Portugal, não vamos limitá-lo ao empreiteiro, ao construtor, a casais. Por isso, aquilo que nós vamos fazer, e até com a ampliação da própria unidade, o sistema não é nosso, nós vamos ser acima de tudo, agentes de uma dinamização, de uma nova forma e de uma visão de construir diferente, e por isso outras empresas, outros arquitetos, todos os arquitetos, aliás, a plataforma está aberta a todos os arquitetos que possam usar para recolher, no fundo, o acesso a estes elementos BIM e a este Lego, para eles próprios começarem a projetar, e por isso não vamos limitar nem obrigar que depois construam com a casais. Não, nós vamos ter esta unidade aberta para o mercado e por isso nós queremos ser mesmo aqui agentes de uma transformação e, no fundo, quem se quiser juntar a este movimento na procura da eficiência e da sustentabilidade, tem aqui mais um veículo
e por isso é aquilo que nos move, é de facto a gente poder ver uma empresa como a nossa e outras que se juntem ao movimento a deixar um mundo melhor do que aquele que encontramos quando cá chegamos. Muito obrigado. Eu ia passar a palavra ao Sr. Secretário de Estado, Jorge Delgado, que também esteve aqui a acompanhar-nos. Muito obrigado, Dr. Rodrigues. É um gosto de estar aqui. Breves palavras, necessariamente, depois o Zé Mendes, por certo, terá aí mais coisas para dizer. Queria agradecer ao Zé Mendes por me ter convidado para vir com ele a Braga hoje e ter tido a oportunidade de visitar aqui a Casais, nunca cá tinha vindo. Enfim, conheço a Casais há muitos anos, sou engenheiro civil também e, portanto, sinto-me em casa. E conheço a Casais há muitos anos, desde os tempos da faculdade, enfim, quando se falava de Braga, naturalmente, se falava de empresas de construção, falava-se de Casais. E é bom ver que a Casais, mantendo naturalmente a sua traça, enquanto empresa de engenharia de construção, se transformou hoje numa coisa bem diferente, transformou-se numa coisa muito mais que uma empresa de engenharia de construção, transformou-se numa empresa de inovação, de investigação, de visão para o futuro, fazendo aquilo que, se calhar, neste setor já se aspira há muitos anos que venha a acontecer, que é, no fundo, a industrialização do setor. O setor era quase uma vergonha, este setor aqui há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, olhava para um setor que era tudo muito improvisado, muito manufaturado, muito customizado, muito improvisado, muito tudo. E que vocês estão, de facto, com esta visão, com este trabalho, finalmente mostrar que é possível, porque a questão muitas vezes, até aqui, às vezes as resistências vinham da ideia de que não era fácil mudar este setor, e vocês estão a mostrar com a realidade, que é sempre a melhor evidência, que é possível. E, portanto, bem-ajam por isso, porque este setor bem merece, este setor precisa ser um setor de relevância no país, um setor que é responsável por mais de 15%, a 6%, a 7% do PIB português e mais de 50% do investimento privado e público. É um setor muito importante e que, por certo, tem muito a ganhar com estes inputs e com esta evolução positiva que vocês estão aqui a protagonizar e, portanto, bem-ajam por isso. Só dois links disto para as tarefas que tenho hoje. Por um lado, uma preocupação, que é a adaptação de tudo isto e o cruzamento de tudo isto com a aplicação do Código da Contratação Pública. Porque é por demais evidente aquilo que o António Rodrigues agora dizia, que desde a fase inicial é importante que as coisas andem juntas. Portanto, a concepção-construção é aqui, parece-me, um aspecto muito determinante e um aspecto que pode trazer muitos ganhos e muita eficácia ao desenvolvimento deste processo. A divisão estanque entre as várias fases do processo de construção é sempre uma barreira e nós temos que ser capazes de reinventar o código por forma a que ele faça da concepção-construção, que é possível hoje, mas só em casos muito especiais, uma prática mais coerente, mais leve para os processos. Esse é um dos aspectos. Outro aspecto tem a ver com o facto de o Ministério das Infraestruturas ser um dos ministérios que mais promove a obra pública e, nesse sentido, que mais promove a construção. Portanto, é para nós muito bom ver que esse setor que nos vai ajudar a desenvolver aquilo que temos para fazer e, no fundo, ajudar a desenvolver o país, conta cada vez mais com empresas que estão a dar um passo em frente, que estão a criar condições para que as coisas corram cada vez melhor, com mais dinâmica, com mais sucesso e, portanto, mais produtivas, gerando mais riqueza e melhorando, portanto, as condições deste país. Parabéns pelo vosso trabalho, confiança no futuro e estamos cá também para ajudar naquilo que for possível, naturalmente, e com todo o gosto vir cá daqui a mais algum tempo para ver como é que já vai a segunda fase da fábrica e como é que vai todo o movimento deste CRI, enfim, todas estas ideias que o Dr. Rodrigues aqui nos mostrou hoje. Parabéns. Muito obrigado. Ia pedir então ao Secretário de Estado José Mendes que encerrasse e partilhasse um pouco também. Muito bem, começar por agradecer. É um prazer estar aqui, desde logo que estou em Braga, não é? Estou entre amigos, conhecidos, penso que deverão trabalhar aqui muitos daqueles que foram meus colegas e meus alunos e, portanto, já estou a ver alguém levantar o dedo. E, portanto, de facto, é um prazer, não é, ver como uma empresa que tem esta afirmação na região
e dentro do setor no país, que, enfim, continua nesta trajetória, uma trajetória de crescimento, mas sobretudo uma trajetória de crescimento inteligente, de inovação, não é? Não foram poucas, infelizmente, as empresas do setor da construção e das obras públicas que adotaram no passado as estratégias de crescimento pelo crescimento e até do ponto de vista, digamos, do volume de negócios tiveram sucesso durante algum tempo. Falamos num período em que o país era muito carente em termos de infraestruturas, etc., mas que, infelizmente, em alguns casos, e não foram tão poucos assim, perceberam à sua própria custa que apenas o crescimento não era suficiente e que não fizeram o crescimento inteligente e que, infelizmente, tiveram que sair do mercado e passaram pelas dificuldades que passaram. Isso é algo que aprendemos da crise que tivemos lá atrás, em 2008 e depois 2011, é que, de facto, é preciso estarmos bem dimensionados e o setor da construção estava claramente sobredimensionado, é preciso estarmos preparados e é preciso estarmos um passo à frente. Por essa razão, de facto, é com imenso prazer, de resto nada me surpreende, porque tenho o prazer de partilhar regularmente, enfim, ideias com o engenheiro António Carlos, que de facto se pensa aqui um bocadinho mais à frente, mais adiante, se pensa que, enfim, o que é que vai acontecer, para que é que nos empurram estas tendências, estas mega tendências, porque é assim que lá mais à frente vamos estar competitivos e não vamos ser ultrapassados pelos acontecimentos. E de facto isto, enfim, é o que me parece que está a acontecer aqui. O setor da construção, enfim, eu penso que, como disse, estaria sobredimensionado, enfim, há uns anos atrás, na última crise, e foi preciso redimensioná-lo, isto é da vida. Penso que poderíamos ter tido mais redes de segurança para segurar um setor e, sobretudo, algumas centenas de milhares de trabalhadores que passaram mal e que tiveram que se reinventar e muitos caíram mesmo no desemprego. Hoje o setor já vale mais ou menos 300 e poucos mil empregados e, portanto, estará já com uma escala mais adequada, mas convém não esquecer que entre 2002 e 2016 o setor perdeu 60% do seu volume de negócio, da sua produção e da sua contribuição para o PIB, 60%. Isto num setor é mais ou menos a bomba atómica, não é? No entanto, voltou a crescer, o ano passado já cresceu 6%, e, portanto, já é responsável por mais ou menos 6% das exportações portuguesas e, portanto, enfim, é um setor que, de facto, está muito mais bem preparado agora, infelizmente. E quando nós olhamos, e eu tenho, enfim, no Ministério do Planeamento por obrigação acompanhar um bocado as estatísticas daquilo que é o barómetro da atividade económica e fazer o benchmark com o que se passa internacionalmente, sobretudo junto dos nossos parceiros europeus, os dados que eu tenho, enfim, mais recentes são de março, onde já havia confinamento, portanto, versus o março homólogo, portanto, do ano anterior ou versus fevereiro, e nós de fevereiro para março, entre março deste ano e março do ano passado, apenas caímos 3,5% no setor da construção aos poucos em Portugal, dentro do país. Atenção, eu sei que nas outras geografias onde estão, de facto, a situação foi bem diferente, e mesmo em cadeia, de fevereiro para março, apenas a produção caiu 4,5%. Se compararmos com 41% na Alemanha, com 35% em França, com 20 e muitos na Bélgica, com quase 100% em Espanha, como sabem, não é? Parou mesmo. Portanto, de facto, eu hoje de manhã estive noutra empresa e apelidei do setor da logística, apelidei a empresa como um dos heróis nacionais neste período, não foram só os médicos, mas acho que empresas como estas conseguiram manter a atividade a este nível e, sobretudo, manter a atividade com as pessoas saudáveis, não é? Não à custa de descuidos naquilo que é a proteção das pessoas. De facto, são também dos nossos heróis nacionais e, portanto, fica também esse agradecimento. É um agradecimento que eu deixo em nome do governo português. Nós temos perspectivas. Eu fiquei muito agradado com o vídeo que vi ali, o primeiro vídeo, que de facto pensa-se à frente. Nós temos conversado bastante sobre isto, não é? Quer dizer, vimos um edifício a ser levantado em 7 dias, não é? Digamos, a parte mais antes dos acabamentos, estava ali escrito ao lado, não é? Tag Ziban, ao fim de 7 dias estava todo no ar. Bom, de facto, esta ideia de que temos de ter processos mais eficazes, com menos emissões de CO2, portanto, com menos impacto, mais digitalizados, é uma ideia que começa já quase a ser um lugar comum dizê-lo, mas já não é tão lugar comum fazê-lo. Eu acho que a boa notícia no meio disto tudo é que há um conjunto de instrumentos financeiros, as crises também servem para isto, para nós repensarmos as coisas, há um conjunto de instrumentos financeiros que vão estar ao serviço do país, ao dispor do país, e que se encaixam muito nestes conceitos que estão aqui a ser desenvolvidos e, portanto, isso é bom sinal, porque significa que desde logo haverá apoio direto para as empresas, mas também que haverá sobretudo apoio para os mercados, enfim, os mercados, a contratação é que gera, enfim, atividade
nas empresas. Nós teremos um instrumento que foi apresentado esta semana pela Presidente da Comissão Europeia, um instrumento dito de recuperação e de resiliência, que foi muito enfaticamente batizado de New Generation EU, portanto, nova geração, portanto, significa que, de facto, é quase um recomeço. Vamos ver se o Conselho Europeu não o alterará muito em baixa, mas um instrumento que vai disponibilizar para o espaço da União Europeia a 27, qualquer coisa como 750 bilhões, não é? 750 mil milhões de euros, dos quais 500, portanto 2/3, 500 bilhões, serão disponibilizados na forma de subvenções não reembolsáveis, portanto de grants aos países, não é? Bom, depois há uma chave de repartição que há de colocar dinheiro, com certeza, em Portugal também. Na primeira estimativa que nós temos, são dados muito provisórios, embora a imprensa faça muito eco disso, mas são dados muito provisórios, porque os critérios de alocação, a chave de alocação não está ainda estabilizada, mas enfim, como a Comissão Europeia teve, enfim, a iniciativa de divulgar a distribuição por país, isso é o valor que correu, nós poderemos ter acesso neste instrumento de recuperação e resiliência entre 15 milhões a fundo perdido e mais 10 milhões, 10, 11 milhões de empréstimos de louros e, portanto, 25, 26 mil, não é milhões, são 1000 milhões, assim é que é, 1000 milhões, não é? E, portanto, 25 bi para serem programados e executados em 2021 e 2024, 21-24. Se pensarmos que o nosso quadro comunitário de apoio, portanto, o nosso Portugal 2020, e o próximo será da mesma ordem de grandeza, eventualmente um bocadinho mais curto, disponibiliza 25 bilhões para 7 anos, nós o que estamos a dizer é estamos a duplicar ou mais que duplicar o apoio, a disponibilidade de verbas para este efeito. Bom, e portanto a pergunta que se faz é como é que se vai gastar este dinheiro, não é? Bom, este dinheiro é um dinheiro que tem elegibilidades, tem concentrações temáticas, isto não é para gastarmos naquilo que quisermos, não é? E os drivers da estratégia europeia na qual se devem inscrever os diferentes Estados-membros para a utilização deste dinheiro, deste e do quadro financeiro que há de vir aí também, como digo, duplicará isso, são essencialmente as transições gêmeas, isto é, a transição verde, portanto, a ação climática, e a transição digital, não é? E a economia circular, não é? Portanto, na transição verde está incluída a transição energética também. E, portanto, as duas transições gêmeas e a economia circular. Eu, quando olho para aquilo que nos foi apresentado hoje e para os planos que estão aqui, para esta abordagem ao setor da construção, que de resto eu conheço bem, sendo engenheiro civil, enfim, conhecemos bem, ainda há pouco falávamos das paredes onde tinha que se abrir os roços, não é? Construía-se a parede, depois começava-se a destruir a parede imediatamente para meter lá as infraestruturas. Portanto, era uma coisa assim, porventura até pouco inteligente, mas foi assim que nós aprendemos e que eu ensinei durante muito tempo, é preciso dizê-lo. E, portanto, eu, enfim, coopto a minha parte deste processo não muito eficaz e aqui e ali até pouco inteligente. Mas, portanto, o tema da economia circular é um tema absolutamente central e é central até neste sentido. Eu acho que esta crise demonstrou uma coisa que eu no meu grupo, eu tutelava um grupo europeu de uma coisa que se chamava Urban Design, já tínhamos debatido muito isto, que era o reuse e dismantling dos edifícios. Isto é, nós percebemos agora que aquele que era a nossa casa, nós estamos habituados a ter a cozinha, a sala, a casa de banho, o quarto e tal, e onde temos as funções bem, digamos, arrumadas e a utilização bem definida e os nossos circuitos, passou a ser outra coisa, não é? Quer dizer, eu passei a ter reuniões de secretários de Estado onde às vezes passa um gato em frente. Há de ser um colega que tem um gato em casa, com certeza. E, portanto, significa que passaram a ser espaços multifuncionais, não é? Com outro tipo de exigências, e, portanto, isto leva-nos a perceber que, de facto, nós temos que conceber espaços e, portanto, produtos, não é, de construção, não é, quer seja para a habitação, para o escritório ou mistos, que são produtos que são multifuncionais e que são produtos, sobretudo, que têm que evoluir ao longo do tempo. Quando eu disse que trabalhei num grupo, um grupo europeu há uns 20 anos atrás, coordenei esse grupo, e quando nós falávamos muito da reutilização e da evolução dos espaços, passavam-me lá para a cabeça algum Covid, não é? Não passava alguma Covid, não é? Ou efeitos da Covid ou algum nada disso. A questão era, isto era muito impulsionado por um colega meu dinamarquês, que tem a escola da Lego, não é? E que dizia algo que hoje também é comum, enfim, em toda a Europa, também em Portugal, mas que à data era mais comum nos países do norte da Europa, que as famílias evoluíam muito.
havia já muitas famílias monoparentais, como existem, não é? As pessoas que vivem sempre sós, as pessoas que se casam, têm um filho, 2 filhos, 50 filhos, depois os filhos vão-se embora e ficam sem filho nenhum, os que se divorciam, os que se voltam a casar, essas coisas todas que nós sabemos que é da nossa vida, não é? E, portanto, mas nós desenhávamos edifícios, não é? Com paredes rígidas, que de facto era o mesmo edifício, o mesmo apartamento para a vida toda, que é um nonsense, não é? E, portanto, esta capacidade de adaptarmos os espaços para diferentes utilizações, para diferentes momentos, que até podem ser provisórios, não é? Porque muitas das pessoas estão em teletrabalho onde regressar, outras onde lá ficar, com certeza, como dizíamos há pouco, é absolutamente central, não é? E, portanto, estes conceitos são importantes e esta ideia de fazermos, temos processos de construção, de utilização, de gestão de espaço, que sejam processos menos geradores de emissões de gases de efeito de estufa, menos consumidores de energia, que possam, como vimos ainda há bocado ali no projeto Ampere, que de resto era um projeto que eu já conhecia, acho excelente, que possam ser capazes de otimizar a utilização de energia, de tal forma que no fim do dia, em determinado ciclo, no ciclo de um dia, ou no ciclo de uma semana, ou no ciclo de uma estação do ano, eu seja capaz realmente de utilizar menos energia, de utilizar energia nos períodos mais baratos, enfim, de tirar partido do sol quando há sol, não é? Tirar partido de energia hídrica quando chove e tudo isso, e portanto esse tema é muito, muito, muito importante. E depois, a questão da economia circular, é absolutamente chave, não é? Nós víamos ali no vídeo que vamos passar de 7 para 9 bilhões de pessoas até 2050. Há só um pequeno detalhe, é que aqueles 2 bilhões extra de pessoas, 2 bilhões extra de pessoas, são pessoas que sobretudo estão a migrar de espaços rurais para espaços urbanos. E há uma coisa que é fatal, elas chegam aos espaços urbanos e querem ter o mesmo standard de vida que nós temos, não é? É para isso que para lá vão. Portanto, o que significa que são standards de vida que são muito exigentes, não é? Do ponto de vista do consumo de recursos, não é? E, portanto, os tais 2 hectares por pessoa não chega ao território, não chega porque, de facto, não há recursos que cheguem para tudo. Bom, e como nós não nos passa pela cabeça limitar o número de pessoas por qualquer processo, digamos, menos... a solução é nós sermos capazes de ter o mesmo standard utilizando menos recursos por pessoa, menos materiais, etc. E, portanto, a reutilização dos materiais, como digo, quer dizer, não é construir uma parede para depois começar a destruir num minuto a seguir, para lá fazer lá passar um cano, não é? Portanto, é o caminho claramente, não é? O tempo que nós estamos a montar qualquer coisa, não é? Que é construída in situ, não é? Estamos ali a fazer a argamassa, estamos ali a pôr tudo, vamos as pessoas, vão gruas, vão tudo isso tem que ser muito, muito otimizado, porque só assim é que nós somos capazes de acomodar esses 9 bilhões de pessoas. E não vale a pena pensarmos que os 9 bilhões de pessoas vão acontecer na Índia, na China, não sei o quê, que nós estamos aqui, que nós estamos a perder população. Isso era bom se o mundo não tivesse globalizado. Chega cá tudo, é inexorável. Ninguém fica de fora das consequências. E, portanto, não vale a pena sonharmos com, enfim, estarmos, digamos, como dizia um antigo jogador de futebol, me inclua fora dessa. Não nos podemos incluir fora dessa questão, não é? Nós estamos mesmo incluídos na questão. Bom, há um paradigma, uma alteração de paradigma que é central nisto e que se pensava que no passado até recente, que era uma coisa muito da indústria automóvel e do high-tech, mas que está a chegar a todo lado e já ouvimos aqui hoje, não é? Que é a fusão do físico com o digital. A desmaterialização dos processos, a otimização, a fusão do físico com o digital é absolutamente crucial. Acontece numa série de indústrias, não é? Quer dizer, o exemplo que nós costumávamos dar é o exemplo do carro elétrico da Tesla, que durante a noite faz um upgrade do software e no outro dia de manhã eu tenho um carro com mais autonomia, etc., porque tem um melhor algoritmo de otimização da gestão de energia do veículo. Epá, vejam bem, eu passo a ter um carro melhor sem ter que comprar um carro melhor, o que não é nada mau, não é? Portanto, é a fusão do digital com o físico. Mas é que isto chega às casas. Ainda há pouco vínhamos a conversar informalmente que, de facto, a abordagem e a tecnologia de construção, os conceitos, a tecnologia depois ela está lá, ela já existe e está sempre a evoluir, mas os conceitos que se utilizam na construção de um avião, de um navio, de um automóvel, vão chegar com certeza, à casa e, portanto, ao edifício, né? Vão chegar lá. E mais do que isso, mesmo quando já vai há uns bons anos, começámos a comprar automóveis por encomenda direta, não é ir ao stand, ver gosto daquele, dê-me aquele, não é? Não. Começámos a dizer, sente-se aí, a customizar no stand, aqui, em Braga ou noutro sítio qualquer, eu quero o carro assim, com a porta desta cor, com não sei o quê, e a encomenda é lançada para o meu carro, numa indústria que é uma indústria altamente automatizada, não é? Parece quase um contrassenso, mas é assim, eu acho que, porque tem elevados padrões de standardização, não é?
têm processos muito secos, muito magros, não é? Lean, não é? E, portanto, eu acho que isso vai chegar, com certeza, e está a chegar ao setor da construção. É da vida, quem estiver preparado vai estar preparado, quem não estiver preparado vai andar a correr atrás dos outros. Uns aguentam a passada, com muito esforço, outros não aguentam a passada. E, de facto, aquilo que vimos é uma empresa que se quer preparar para aguentar essa passada, mais do que isso, para liderar esses processos. E eu digo-vos muito francamente, para encerrar, enfim, esta minha intervenção, que já vai longa, digo-vos que é daqueles momentos em que visito uma fábrica, estou com colegas e apetecia-me voltar outra vez a ser engenheiro, não é? Porque acho que os desafios todos são tão apaixonantes, são tão interessantes, podemos tanto mudar o mundo fazendo esse tipo de coisas, e mudar o mundo é também ter empresas competitivas, não é? E ter a comunidade empresarial também a viver melhor e melhor remunerada e tudo isso, não é? Mas de facto há desafios tão interessantes que dá vontade às vezes de voltar, não? Quem sabe ainda volta um dia. Muito obrigado. Muito obrigado. Estamos mesmo muito gratos pela vossa presença e vamos agora ter ainda mais uns minutos. Eu sei que a agenda atrasou, para podermos falar um pouco daquilo que também achamos que podemos também contribuir, não é? Porque acho que, como disse no início, estamos numa fase em que a colaboração nunca foi tão estreita e estamos mesmo felizes, lá está, por ter aqui também 2 representantes do governo que está a tomar as iniciativas para que o país continue, e nós também dependemos do país, ou seja, não vale a pena estarmos sozinhos, não é? Nós temos que estar juntos e fazê-lo em sociedade. Muito obrigado. Obrigado.